E aí galera, Lucas Dias na área para mais uma novel de Jujutsu Kaisen. E a novel dessa vez a gente vai acompanhar um pouco da história do Muta. Sim, aquele personagem que teve uma morte realmente muito trágica e que muita gente gosta. E lembrando também que você não precisa ter assistido as outras novels, porque cada uma tem uma história independente. Mas se você quiser assistir ainda assim as outras histórias, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, beleza? Dito tudo isso, vamos logo a essa história que está realmente muito boa. O nome Kokichi Muta significa sorte e prosperidade. Talvez tenha sido um presente dos seus pais, mas na visão do Muta, ele não tinha nada a ver com seu próprio nome. Por causa de sua restrição celestial que ele nem mesmo se lembra, o Muta acabou perdendo um braço e as duas pernas, tendo também uma saúde frágil e uma pele que queimava até mesmo no luar. Em troca disso tudo, ele ganhou uma grande quantidade de energia amaldiçoada e uma capacidade de usar sua técnica em uma área realmente muito grande. Porém, por causa de sua saúde, o Muta teve que passar toda a sua vida dentro de um quarto gelado e com muitas máquinas somente para sustentar sua frágil vida. Se não fosse por uma TV que ele tinha no seu quarto, provavelmente o Muta já teria enlouquecido. E dentre os vários programas de TV, o Muta gostou bastante de um deles, que é um anime Mecha. Para quem não sabe, Mecha é o estilo de anime que tem robôs gigantes. E o Muta acabou gostando muito desse estilo e até mesmo foi por causa desse anime, que ele acabou escolhendo o nome do seu futuro robô, que ele vai utilizar para controlar e passear aí pelo mundo externo. O Mekamaru. Sim, o nome Mekamaru veio desse programa de TV que o Muta assistia. Agora nós vemos a Mai, a Miwa e o Mekamaru numa sala de aula esperando a próxima missão ser passada. Aparentemente, uma série de acidentes que tem ocorrido na região tem sido feita por um usuário Jujutsu. Até mesmo um Janela conseguiu ver que um Shikigami foi responsável por esses acidentes. E dada a área afetada dos acidentes ocorridos, é muito provável que esse oponente seja de no mínimo semi-grau 1. Portanto, ele não seria um oponente nada fraco. Além disso, toda a área que se encontra esses acidentes está cercada por um gás venenoso que não se dissipou por causa de uma cortina que o próprio usuário de Shikigami acabou levantando. Portanto, a pessoa mais indicada para essa missão, sem sombra de dúvidas, era o Mekamaru, pois ele poderia entrar nessa cortina de gás venenoso sem nenhum problema. E é por isso que eles estão agora passando essa missão para Miwa, Mai e o Mekamaru. E aqui tem uma questão muito importante. Esse oponente que o Mekamaru vai enfrentar, ele consegue manipular carros, automóveis de um modo geral, uma área relativamente muito grande, e além disso tem uma cortina venenosa lá, muito perigosa, onde somente o Mekamaru consegue entrar. Então é um problema realmente muito grave e o Mekamaru está responsável por solucionar esse problema. A grande questão aqui é que o Mekamaru já está trabalhando para o Pseudo Geto e o Mahito, e ele sabe que em certo momento vai ter que enfrentar esses oponentes muito poderosos. Por causa disso, o Mekamaru decide não utilizar os seus exércitos lá de Mekamaru e nem o seu trunfo final, que é aquele Mekamaru gigante lá, que é com certeza uma arma muito poderosa e que, caso ele usasse todo esse arsenal, com certeza ele solucionaria essa missão sem muitos problemas. E por causa disso daí, por causa dessa missão que ele está fazendo por Pseudo Geto, ele decide entrar nessa missão contra esse usuário de Shikigami com apenas aquele Mekamaru que a gente viu enfrentando o Panda, que é apenas uma das armas dele. A Miwa e a Mai não poderiam nem mesmo chegar perto por conta do gás venenoso. Então essa missão seria feita sozinha pelo Mekamaru. Com isso, ele acaba entrando no território onde esse oponente estava e, apesar de controlar um boneco descartável, as pessoas ao seu redor se comunicavam através desse boneco chamado Mekamaru. Então eles não queriam que o Mekamaru ficasse todo despedaçado por causa dessa missão. Eles pediram ao próprio Muta para que ele não fosse imprudente e tentasse trazer aquele robô lá, o Mekamaru, de volta. Ou seja, os seus amigos estavam de certa forma muito preocupados com o próprio Muta. E bom, no dia da missão, o Mekamaru acaba encontrando ainda a Miwa e a Mai, que só ficaram ali no entorno daquela região com gás venenoso. Elas não poderiam fazer nada, mas elas iam ficar ali na parte de fora para caso o oponente tentasse fugir de alguma forma. E a Miwa, que é sempre muito fofinha, acabou dando ali uma pulseirinha para o Mekamaru para desejar boa sorte a ele. Amarrou ali no seu braço direito e com isso o Mekamaru entra
entra dentro da cortina e vai em direção ao seu oponente. No meio do caminho, ele ainda acaba sendo atacado por um carro. Ele estava lá subindo aquela região e vem um carro desgovernado para cima dele. Como está tudo no meio de uma floresta, ele só pula lá atrás de uma árvore, o carro bate nessa árvore e não tem muitos problemas. Mas com esse ataque aí, o Mekamaru já sabe que ele foi descoberto e que tem que tomar muito cuidado para não ser pego desprevenido. Depois disso, o Mekamaru continua o seu caminho e chega no topo daquele local onde o seu oponente se encontrava e acaba vendo um cemitério de carros enorme e no centro dele uma fábrica abandonada. Provavelmente era nesse local que o feiticeiro, o usuário de Shikigamis, se escondia. Mekamaru então vai em direção à fábrica passando por esse monte de sucata e é nesse momento que ele vê um pequeno carro de controle remoto e um pequenino Shikigami em cima dele. E apesar de pequeno, esse carrinho voa em direção ao Mekamaru, usando umas sucatas lá como uma espécie de rampa. E é aí nesse momento que o Mekamaru acaba percebendo que está sendo atacado por um carrinho de controle remoto. Para se defender, o Mekamaru usa seu canhão para destruir aquele carro de vez. E inesperadamente, aquele pequeno carrinho faz uma grande explosão, pois havia muitos explosivos dentro daquele brinquedo. Ainda bem que o Mekamaru utilizou seu canhão para se desviar e não deixar aquele brinquedo chegar perto dele. E bom, mesmo esse carrinho aí explodindo perto do Mekamaru, por ele utilizar o seu canhão, a laser lá, o carrinho não consegue afetar o Mekamaru, ele conseguiu destruir a uma distância segura. O grande problema aqui é que começou a surgir vários carrinhos de controle remoto, todos eles vindo de todas as direções para cima do Mekamaru. E sabendo que todos eles provavelmente teriam ali cargas explosivas dentro dele, o Mekamaru decide acabar com todos eles utilizando seu canhão para não deixar chegar nenhum deles perto do Mekamaru. O grande problema aqui é que esse canhão sobrecarrega muito rapidamente e depois de destruir todos esses carrinhos, o seu braço esquerdo, que é onde tem o canhão, já estava lá muito sobrecarregado. Ele não poderia utilizar essa arma muitas vezes mais, porque caso contrário o próprio Mekamaru iria parar de funcionar nesse momento. Porém, ainda assim não seria nada fácil essa situação, porque do nada vem um caminhão bem grande, descoordenado e em alta velocidade para cima do Mekamaru. E ele estava numa situação ali que seria um pouco difícil de se proteger. O Mekamaru então decide sacrificar o seu braço direito para salvar o braço que tinha o canhão, a sua única arma de longo alcance. Porém, o Mekamaru acaba agindo de forma irracional. Ele consegue ali se desviar um pouco e se proteger utilizando o seu braço esquerdo, acabando assim com toda aquela arma, com todo o seu canhão e mantendo o seu braço direito que tinha apenas uma espada. Ele fez isso de forma inconsciente por causa da pulseirinha que a Miwa deu. Realmente nesse momento o Muta foi muito gado em fazer isso, acabou complicando toda a situação. E agora, utilizando o sistema de som daqueles carros que estavam no meio da sucata lá, o usuário de Shikigamis acaba explicando como é que funciona a sua própria técnica. Segundo esse cara, ele utiliza lá um Shikigami muito pequeno, do tamanho de inseto, ele tem vários desses Shikigamis, e com isso ele consegue controlar qualquer automóvel dentro de um raio lá de seu alcance. E ele consegue utilizar tudo desse automóvel, até mesmo a caixa de som, por isso que ele está conseguindo falar com o Mekamaru. E ele está fazendo isso, como a gente bem sabe, por causa da restrição celestial. Ao explicar sua técnica, ele acaba melhorando o seu próprio poder. É isso justamente o que o oponente do Mekamaru está fazendo nesse momento. E até mesmo porque ele sabe que conseguiu destruir o canhão do Mekamaru, o que deixa ele numa grande vantagem, pois ele acredita que o Mekamaru não tem mais nenhuma arma de longo alcance, e é por isso que ele fica confiante o suficiente para explicar sua própria técnica. O lado bom do oponente ter explicado a técnica dele é que dessa forma o Mekamaru sabe que ele não tem intenção nenhuma de fugir e pretende acabar com o próprio Mekamaru nesse momento. Com isso então o Muta começa a procurar por esse cara, que provavelmente estaria no local alto para ver toda a cena, todo o combate e poder controlar os seus carros sem nenhum problema. E realmente o Muta tinha razão, ele estava em cima do telhado da fábrica, usando uma máscara e um tanque de gás de oxigênio para se proteger daquele gás venenoso que estava no local. E apesar de sua localização ser revelada, o oponente, o usuário de Shikigamis, não parecia estar nada preocupado. Afinal, ele já havia destruído a arma de longo alcance do Mekamaru. Então ele estava realmente muito confiante. Porém, o Mekamaru tinha ainda mais uma arma secreta, que era o canhão que estava localizado dentro da boca do Mekamaru. O grande problema aqui é que ao utilizar
esse canhão, muito provavelmente o Mekamaru ia ficar sobrecarregado e, portanto, inutilizado depois desse ataque. Porém, seria quase que certo o tiro do Mekamaru, porque esse oponente dele estava com um tanque muito grande de oxigênio nas costas. Ele não ia conseguir desviar assim de um raio do Mekamaru. Mas mesmo sabendo disso, o Mekamaru não vai para esse lado. Ele decide sacar a espada que estava no seu braço direito. Tudo isso porque ele queria ainda por cima trazer o Mekamaru de volta. Como seus amigos se comunicavam com ele através desse robô, ele não queria destruir de vez o Mekamaru. Por isso que ele decide ir pelo caminho mais difícil. Novamente sendo um pouquinho gado nesse momento. O usuário de Shikigamis até começa a rir, porque ele sabe que está a uma distância muito grande e que, portanto, não conseguiria atingi-lo com essa espada, e depois disso manda os seus Shikigamis entrarem lá no meio daquela sucata. Nesse momento, essas sucatas todas começam a explodir, jogando vários pedaços para cima do Mekamaru, que não tinha muito para onde fugir naquele momento. Porém, o Mekamaru até mesmo tinha planejado uma rota de fuga nada convencional. Atrás do Mekamaru tinha um grande pneu de um caminhão e ele estoura esse pneu com a espada da sua mão direita. E através da explosão desse grande pneu que estava atrás dele, ele consegue um impulso que leva ele para longe daquelas grandes explosões que o usuário de Shikigami acabou usando. E utilizando a turbina que estava no braço direito do Mekamaru, ele consegue ganhar grande velocidade saindo daquela região cheia de explosões e conseguindo um bom ângulo para o oponente lá, o usuário de Shikigamis. Portanto, o Mekamaru não conseguiu chegar perto do usuário de Shikigami, mas conseguiu sim um ângulo suficiente para ele dar um golpe. Nesse momento da luta, ele até mesmo lembrou da sua batalha contra o Panda, que por achar que já tinha vencido aquela luta, acabou dando uma brecha decisiva. Ele não iria cometer o mesmo erro dessa vez e reparou que o seu oponente fizeram o mesmo. Por achar que a luta já está ganha, ele revelou lá sua posição de forma a aumentar suas chances de derrota. Por isso, ele aponta o seu braço direito para o usuário de Shikigamis e com a turbina do seu braço na força máxima, ele sai voando em direção ao seu oponente, que até mesmo tenta correr, mas agora já é tarde demais. Mesmo se ele fosse realmente um usuário de Shikigamis habilidoso, com esses equipamentos muito pesados, ele não conseguiria desviar daquele golpe. E com uma explosão do tanque de oxigênio, o inimigo cai inconsciente. Sendo assim, o Mekamaru, um boneco que agora estava sem seus dois braços, sai vencedor dessa batalha. Para falar a verdade, nem mesmo o Muta entendeu muito bem o porquê dele lutar tanto para fazer um boneco descartável continuar funcionando daquela forma. Ele poderia substituir aquele Mekamaru, mas ele decidiu não fazer isso por causa da Miwa e da Mai, que um pouco antes tinha falado para ele se dar bem nessa batalha. E apesar dele já não ter mais nenhum dos dois braços, o Mekamaru no fim ficou de pé. No dia seguinte, o Muta estava lá na escola observando as árvores, até que a Miwa aparece novamente e ele fala que estava um pouco envergonhado por acabar perdendo a pulseira que a Miwa tinha o dado. E obviamente a Miwa diz que tá tudo bem, porque o importante era ele voltar inteiro e ele acabou conseguindo voltar de certa forma. Mas na verdade aqui o Muta, como é um gado da Miwa, ele acabou levando a pulseira carbonizada com ele e escondendo lá onde ele fica, botando no armáriozinho que fica do lado lá do Muta. E nesse armário, além disso, também tinha roupas da escola Jujutsu, porque tudo o que ele queria nesse momento era conseguir um corpo saudável para conseguir encarar os seus amigos com seus próprios olhos. Ele não sabia se os seus amigos iam ainda perdoá-lo por causa de tudo que ele fez, afinal ele está trabalhando por Pseudo Geto, mas mesmo correndo esse risco de nunca ser perdoado, ele quer só se mostrar, se apresentar e conseguir um dia abraçar e ver os seus amigos de verdade. Bom galera, era isso que tinha para mostrar nessa novel de Jujutsu Kaisen. As novels de Jujutsu Kaisen estão ficando um pouco mais animadas, porque as primeiras foram realmente muito paradas, mas pelo menos essas duas últimas foram realmente muito boas. Eu gostei de lê-las e também gostei dos acontecimentos. A gente pôde ver um pouco mais dos personagens e também muito mais ação. Então se você gostou desse vídeo e quer mais novels, é só você se inscrever e também deixar o seu like, porque aí eu sei que esse vídeo agradou, beleza? Deixa o like, porque isso daí é muito importante. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.